Fala jovem, você está no Jim Geek Channel, meu nome é Edmilson Dias, seja muito bem-vindo. Bom meus amigos, estou aqui para explicar um pouco mais sobre esse sexto e último episódio da série do Loki, né? O último episódio trouxe muitas revelações, muitas coisas bacanas, mas também deixou muitas pontas soltas aí e nós vamos explicar aqui um pouco dessas pontas soltas e as possibilidades que essa série vai trazer, então vem comigo. Bom, em primeiro lugar aqui gostaria de agradecer muito a você que acompanhou toda essa série, que nós estamos chegando no final da primeira temporada e também falar que vai ter segunda temporada, é o primeiro spoiler aí, né? Já vai ter a segunda temporada confirmada pelos créditos finais ali, não aparece nenhuma cena pós-créditos, mas aparece um carimbo ali confirmando que a série do Loki ela foi renovada para a segunda temporada. Bom, para começar a falar aqui do episódio, como foi o episódio e tudo mais, nós vamos falar duas coisas. Primeiro, a revelação de quem controla a TVA, né? Todo mundo estava querendo saber quem controla a TVA e são uma mistura. A Marvel ela resolveu aí fazer uma mistura de dois personagens. O primeiro é aquele que sobrevive, né? Como eles vão falando o tempo todo no episódio, e também Nathaniel Richards, né? Que é um cientista ali do século 31 que aprendeu como viajar no tempo, né? E isso causou, obviamente, um paradoxo muito grande no tempo, né? Fazendo com que as suas próprias versões elas chegassem a lutar entre si. Bom, uma outra coisa que a gente tem que explicar também aqui, né, e na verdade isso aí foi uma coisa que pegou de surpresa muita gente, é o seguinte: a Marvel ela sempre trollou, né, ela trollou muito os seus espectadores aí, né, trollou muito a gente aí nesses últimos filmes e também animações, né. Nós imaginávamos aí que a Marvel ela traria, né, o Mephisto na série da Wanda, acabou que foi só especulação, nós esperávamos, né, que contasse um pouquinho mais como que o Capitão América ele viveu depois dos eventos de Ultimato e tudo mais, na série do Falcão e Soldado Invernal, e isso também não aconteceu, né? Nós ficamos só na esperança, e agora também a Marvel sempre dava aquelas pistas, né? Ah, vai aparecer o Kang, vai aparecer o Kang, vai aparecer o Kang, e nós acabamos descartando para essa questão da Marvel brincar muito com os seus leitores ali, com os seus espectadores. Mas não é que ela trouxe uma versão do Kang, né? O Nathaniel Richards, ele ainda não é aquele Kang dos quadrinhos que nós conhecemos, né? Mas com essas ramificações todas que aconteceram no episódio aí, mais do que certo que nós vamos ter sim agora o Kang aí como o vilão máximo da próxima fase da Marvel. Eu não sei quanto a você, mas para mim esse episódio ele ficou um pouco mais lento do que eu pensei que ele seria, né? Por ser o último episódio, imaginei que ele seria um episódio um pouco mais rápido, mais acelerado ali, na questão de ter mais batalhas, né? Ter mais confrontos ali, foi bem raso nessa questão. Mas porém tem uma explicação, né, básica, na verdade duas explicações básicas para isso. A primeira é que esse episódio ele teve a obrigação de explicar muito mais, né, sobre essa versão do Nathaniel Richards aí, que é um cientista, né, uma contraparte do Kang ali, e também, né, que esse episódio na verdade é o episódio mais importante da Marvel aí, da fase 4, porque tudo que a Marvel quer fazer agora, né, nessa fase 4 do CMI depende muito desse episódio, porque agora as possibilidades elas estão abertas, né? Se a Marvel quiser falar agora que os X-Men eles existiam numa faixa temporal, né? Numa linha temporal diferente ali, eles podem falar. Tanto isso vale para o Quarteto Fantástico, vale também para qualquer um dos personagens que eles ainda não apresentaram ou ainda não poderiam apresentar, pela questão de alguns personagens estarem com a Fox, outros personagens estarem com a Marvel e ter essa briga aí, essa queda de braço aí na questão dos personagens. Agora, com esse episódio de Loki, né, essa ramificação abrindo aí, a Marvel ela tem todas as possibilidades possíveis e imagináveis para trabalhar do jeito que quiser, né? Essa série do Loki ela foi muito importante, né, para colocar aí, por exemplo, nós falamos aqui em outros episódios, inclusive, eu vou deixar aparecendo nas telas finais para você todos os episódios da série do Loki que nós fizemos aqui no canal, beleza? Seguindo. Inclusive, uma coisa que a série do Loki fez muito bem foi apresentar, né, personagens aí, falar sobre personagens que nós não sabíamos que estariam aí presentes, como por exemplo a questão dos vampiros, né, do Blade, e nós sabemos que vai ter filme do Blade. Então assim, esse episódio ele foi muito importante para explicar e para trazer todas essas possibilidades de forma que isso seja mais plausível de se aceitar com mais facilidade. Bom, mas vamos deixar essa questão aí das especulações para um próximo vídeo, que eu vou fazer um próximo vídeo sim sobre a série do Loki aí. A gente não vai conseguir explicar tudo nesse episódio, porque esse episódio tem muita coisa para se falar sobre ele. Mas vamos falar um pouquinho desse episódio em si, para depois a gente especular um pouco mais. Bom, e esse episódio já começa ali mostrando uma questão de variação no tempo, né, de viagem no tempo ali naquela imagem que aparece
no início e também tem falas, né, de muitos personagens ali, né, do Capitão América, do Homem de Ferro, entre outros também. E ali quando eles chegam naquele lugar, né, que lembra muito ali o Reino Quântico, né, um lugar ali que eles chamam de Cidadela no fim dos tempos, o Loki e a Sylvie, eles entram naquele castelo ali todo, que parece que está todo rachado, está todo quebrado, e eles ali vão conversar com a senhora Minutes, né, a Miss Minutes ali, que vai tentar suborná-los, digamos assim, né, entregar para eles alguma coisa para eles não prosseguirem com aquele plano ali de tentar matar o que vive ou o que permanece ali, como eles dizem na série. E aí ela fala, né, a Miss Minutes ali, ela é interessante ela falando essa fala aí, porque ela chega realmente no ponto ali, né, nós imaginávamos que o Loki no final ele queria o trono, né, o de Asgard, de ser chamado de rei. Inclusive a Marvel é mais uma trollada da Marvel, que ela mostrou cenas ali, nós já vimos essas cenas nos filmes da Marvel, em outros filmes, mas nós imaginávamos que ela traria alguma coisa relacionada à viagem no tempo com o Loki no trono de Asgard. E aí uma coisa interessante, você vê como que a Miss Minutes ela é ali maliciosa, ali esperta, né? Ela, nos primeiros episódios, nós vemos o Mobius falar que os Vingadores, eles teriam que acontecer o que aconteceu com os Vingadores, né? Eles vencerem a Batalha de Nova York para o fluxo normal do tempo seguir. E já nessa parte, né, a Miss Minutes ela fala que os Vingadores são hipócritas e que o Loki que deveria ter vencido aquela Batalha de Nova York. E isso é uma parte muito interessante desse episódio, né, porque a Miss Minutes ela até fala, né, que o Loki ele poderia chegar a matar o Thanos. Olha para você ver a importância que o Thanos tinha em relacionado aí àquele que fica, né, aquele que permanece, a diferença de poder para esses dois seres aí, né? Mostra que a Marvel aí ela tá elevando o seu patamar, né, que era um patamar muito alto com o Thanos ali, e agora com o Kang, né, com essa versão aí do Kang aí, que tem muito poder e consegue viajar entre as linhas temporais aí. É uma coisa muito interessante, estou muito empolgado para a próxima temporada aí. E além dela também falar aí, né, que ele poderia matar o Thanos, e além disso, ela ainda prometeu para ele, né, um brindezinho aí, toma um cafezinho aqui, que seria a manopla do infinito. Isso mesmo. Ó, pra você ver como que é o poder que foi dado, né, pro Kang aí, entre outras coisas também. E a Miss Minutes também ela vai fazendo promessas ali pra Sylvie, né? Fala que ela fica fugindo o tempo todo e que ela teria, se ela quisesse, ela poderia ter acordar de manhã cheio de memórias felizes ali no lugar de toda aquela fuga, de toda aquela briga, como ela sempre teve a vida dela inteira. E se isso ainda não bastasse, ela também prometeu que deixaria os dois Lokis juntos, né, na mesma linha temporal ali, sem nenhum problema, se os dois quisessem e desistissem daquele plano ali. Eu desconfio. Logo após essa cena, nós já passamos para a juíza Rensley ali, né, ela pediu alguns arquivos para Miss Minutes, mas a Miss Minutes ali fala que estava resolvendo alguns problemas, mas que ao invés desses arquivos, ela vai mandar outros arquivos, né, que eu vou chamar de Kang aqui, mas você sabe que aí é aquele que permanece, como eles chamam aí na série, mas eu vou chamar de Kang aqui para você ter mais facilidade, a gente ter mais facilidade de comunicação. Então eu vou ficar falando o tempo todo aqui, aquele que permanece, aquele que permanece, aquele que permanece, aquele que permanece, aquele que permanece. Segue esse negócio pra lá. Fiquei num loop temporal aqui. É o seguinte, aí ela diz, né, que aqueles arquivos ali que ela queria, ela não pegou, mas ela pegou outros arquivos, né, que o Kang ali, ele achava mais interessantes, né, do que ela tivesse naquele momento. E logo após essa cena aí, eles encontrarem ali Kang, né, o Nathaniel Richards ali, a série passa para o Mobius ali voltando para TVA ali e tendo aquela conversa com a juíza. E uma coisa interessante, né, que a gente acaba deixando passar sem perceber, é que a juíza Ravonna ela pode ter ficado fora desse gap temporal aí, porque ela sumiu naquele portal e nós não sabemos ali o que aconteceu com ela depois disso, né? Lembrando que quando o Loki ele volta, né, para TVA ali, a linha do tempo já foi alterada e eles nem conhecem o Loki naquela linha temporal. A Ravonna ela pode ter ido para o lugar onde, por exemplo, estava a Sylvie, né? Então ali ela pode ter ficado sabendo dos eventos que aconteceram, né? Já que o pessoal da TVA eles não sabem, eles não têm conhecimento dos acontecimentos. Apenas o Loki, provavelmente a Sylvie sabe também, e quem sabe ali a Miss Minutes ela já sabia de tudo, ela já tinha a ideia ali que aconteceria tudo isso. E aí nós temos ali aquela conversa, né, entre a Sylvie, o Loki e a versão ali do Nathaniel Richards, né, e falando que tem mais medo de si mesmo, né, chega à conclusão ali de que ele tem mais medo de si mesmo pelas outras versões que, caso ele morresse, fossem liberados. E aí nessa versão do Kang ele acaba explicando ali naquele videozinho, né, falando sobre
as versões dele, né, que se ajudaram ali para um trazer tecnologia para o outro trazer mais inovação e eles se ajudassem nessa questão ali, né? E isso durou um determinado tempo, porque depois vieram as guerras, que é o que ele temia. Aí ele vai falando ali que suas variantes elas acabaram entrando em guerra, né, para destruir as outras versões, mas com o propósito de manter a si mesmo. E aqui nós vemos já uma diferença bem pouca, né, bem básica ali, que a Marvel fez, que foi o seguinte: o Alioth nos quadrinhos ele não é controlado pelo Kang, né? Na verdade ele é até um rival do Kang ali, o Kang tem muito medo, né? Ele acaba não querendo se meter muito com o Alioth. Mas aqui na série, né, eles falam que o Nathaniel Richards, né, o Nathaniel Richards ele acabou domando, né, domesticando o Alioth ali para ser o seu cão de guarda, né, digamos assim, né? É uma coisa que é interessante de se pensar, né, que foi ali uma estratégia de roteiro, mas que também não é bem parecido com os quadrinhos, na verdade. E aí também é uma coisa interessante que ele já deixa claro que foi por causa de Alioth que ele conseguiu encerrar a guerra multiversal ali, né? Aquela guerra que aconteceu entre as suas contrapartes ali. Interessante que o próprio Alioth que foi encarregado de acabar com essa guerra. E logo após isso ele explica ali, né, que depois que ele conseguiu acabar com essa guerra multiversal e deixar apenas uma linha do tempo, a única coisa que ele precisou fazer foi a EVT, que trouxe essa questão da burocracia aí, mas também que é uma burocracia eficaz e que evitou esse tipo de guerra, né, que esse tipo de guerra voltasse a acontecer. E aí o Nathaniel Richards ele dá uma opção ali, tanto para a Sylvie como para o Loki, né, que era eles assumirem o poder ali, né, sobre a AVT e sobre a linha temporal sagrada, ou então eles matassem ele e assumissem ali a responsabilidade sobre uma guerra multiversal, sobre outras versões dele mesmo tentando se degladiar uma contra a outra. E ali ele confrontando tanto a Sylvie como o Loki, ele fala que eles fizeram coisas terríveis, né, que agora eles tinham a oportunidade de fazer coisas terríveis, mas pelo motivo certo, e joga essa bomba no colo dos dois ali. E aí ele fala ali, né, num certo momento dessa conversa, ele fala que eles acabaram de passar do limite, né, a partir daquele momento ele não saberia mais o que iria acontecer tanto com a Sylvie como o Loki também com ele. E aí é óbvio que depois dessa cena nós já temos ali a luta da Sylvie e do Loki, né, o Loki tentando manter ali ele vivo e tentar entender um pouco mais sobre a situação, e a Sylvie querendo finalizar o que ela começou. Nem preciso dizer, né, que deu uma ruim pro Loki, e o Loki ele foi transportado para a VT já modificada, e a Sylvie ela conseguiu, porque queria que foi matar aquele que permanece, né, o Nathaniel Richards. Depois dessa cena ainda da Sylvie ela enviar o Loki para a TVA, ela enfia a espada ali no peito do Kang ali, né, do Nathaniel Richards ali, e começa a abrir a ramificação de uma nova era multiversal aí. Bom, isso aí abriu grandes possibilidades, né? Muita gente ficava aí se perguntando qual era a estratégia que a Marvel usaria para apresentar tanto os X-Men, tanto o Quarteto Fantástico e o Blade, por exemplo, né? Entre outros personagens. Agora a resposta já está dada aí, né? A Marvel agora ela tem carta branca para trabalhar em todas as linhas do tempo e também em todos os personagens que ela tem direito agora. Lembrando que ela já fez ela absorveu, né, a Fox, os personagens da Fox agora estão disponíveis para Marvel aí. Inclusive nós vimos uma coisa legal, nós vamos comentar em um outro vídeo, sobre o Deadpool já fazendo vídeo ali, né, brincando com essa questão aí de ele entrar para Marvel também, beleza? Bom galera, então é isso, um vídeo explicativo aí, vai ter outros vídeos sim, nós vamos fazer outros vídeos aí sobre o Loki, aí, explicando um pouco mais detalhadamente, né, porque realmente, como eu disse, o último episódio é um episódio que tem muita coisa para se falar, mas nós vamos fazendo outros vídeos e tentando explicar mais rapidamente sobre tudo isso aí, beleza? Galera, então é isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like, que é muito importante, deixa um comentário aqui o que você achou dessa série do Loki, beleza? Mas, galera, então é isso, nós esperamos vocês aqui na próxima temporada de Loki, lembrando que vai ter outras séries que nós vamos cobrir aqui no canal, fique ligadinho para não perder as próximas séries e os próximos eventos que nós vamos cobrir aqui no canal, beleza? É isso aí, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.